Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja conosco mais essa noite, mais esse vídeo que estamos aqui gravando. No meu caso é o primeiro, mas graças a Deus teve outros, e que nós possamos nessa reflexão ver o que Deus tem para falar conosco, que nós possamos colocar em nossos corações aquilo que a palavra dele nos orientar, que ele mais uma vez esteja falando conosco sobre a nossa vida, né? O nosso proceder nessa terra, nesse mundo que nós sabemos que não tem nada de bom para nos oferecer, mas nós temos que trazer melhoras, né, para ele, para esse novo século. De que forma nós podemos fazer isso? Só através da palavra de Deus, através do nosso compromisso com ele, através de buscarmos fazer a vontade dele, que, como disse o nosso irmão Marcelo, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, a todo momento, sabe o que nós necessitamos. Deus sabe o que nós enfrentamos. Deus sabe o que nós enfrentaremos. E como nós usamos aí um jargão, eu, por exemplo, uso, né? Ele está no controle. E quando ele está no controle, quando nós permitimos que ele nos controle, as coisas tendem só a melhorar, tendem só a dar certo, mesmo que aos nossos olhos muitas das vezes está errado, mas ele conhece todas as coisas. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele sabe o que o povo dele precisa, o que o povo dele necessita. Ele sabe aqueles que precisam de uma cura física. Ele sabe também aqueles que precisam dessa cura, que é mais importante ainda do que a física, que é a espiritual. Muitos estão se perdendo, muitos estão buscando caminhos que levam para a destruição. E por quê? Por que isso acontece na vida do homem? Por que o homem busca esses caminhos? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? São tantos porquês, mas eu acho que o melhor é trocar essa palavra. E os irmãos sabem qual a palavra nós sempre usamos no lugar desse porquê. Essa palavra é para quê? Para quê? Para que a doença às vezes me atinge? Para que, através da doença, eu vou atrás de outras pessoas, eu vou a outros lugares? Para quê? Olha, a preocupação de Deus conosco sempre foi enorme, sempre foi grande. E se você pensa que Deus te abandonou, com certeza você está equivocado. Você está equivocada. Você está passando por momentos difíceis?
Claro, claro, porque você está nesse mundo. E nesse mundo as dificuldades sempre existirão. As dificuldades jamais elas terminarão. Não, elas sempre existirão. Só que através do Espírito Santo de Deus, através desse Jesus que nos libertou, que nos tirou do lamaçal de pecado, que nos resgatou da mão de Satanás, através desse Jesus nós podemos e venceremos qualquer pandemia, venceremos qualquer problemas inerentes a cada um de nós. E que nós consigamos estar sempre apercebido disso. E a palavra de Deus nos mostra, lá no livro de Juízes, capítulo 14, os irmãos em casa, se puderem, leem de 1 a 9, ou melhor, de 1 ao 20. Leem Juízes 14, de 1 ao 20. Aqui, eu só vou ler o versículo 4. Versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Olha só, uma situação errada, uma situação onde um homem separado por Deus desde o ventre da sua mãe, um homem prometido à sua mãe, ao seu pai, e o seu pai e a sua mãe seguiram os preceitos do Senhor, ouviram aquele anjo quando ali chegou, levando a notícia, eles creram e vieram a ter esse filho, criaram da forma que Deus os orientou, que ele foi separado para a obra do Senhor, ele foi separado, ele foi colocado ali, posto por Deus ali, como juiz de uma nação. Olha só que carreira bonita, olha só que responsabilidade, olha só o que Deus promoveu para esse homem. Mas os desejos dos seus olhos o fez ir para outros caminhos, ir para caminhos errôneos, para caminhos de pecado, porque ele não conseguia controlar. Nesse livro de Juízes, do 14 ao 17, ou ao 16, se eu não me engano, final do 16, que fala da história de Sansão. Então, que nós possamos aprender com essa história, que devemos ser diferentes, devemos obedecer, devemos guardar os preceitos do Senhor. Porque se Israel era escravo dos filisteus, se Israel era dominado pelos filisteus, era porque Israel não dava ouvidos à voz de Deus. Ouvia, mas, como nós falamos aqui, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Não praticava aquilo que o Senhor os ensinava. Quantos profetas o Senhor levantou em prol do seu povo? Israel sempre se desvencilhava, sempre procurava dar um jeitinho e não fazia a vontade de Deus. E nesses versículos, capítulo 14, 15 e 16, nós vemos um homem que poderia ter feito
tudo diferente. Mas ele não conseguiu dominar o desejo do seu coração. E homens de Deus, compromissados com a palavra dele, fazem o contrário do que fez Sansão. Procuram viver uma vida, digamos assim, mais equilibrada. E que Sansão aqui a gente vê que, desculpe o termo, era um desequilibrado. Fazia o que ele fazia, vendo o quanto Deus era com ele, vê que no final, até na sua morte, Deus mostrou para ele o quanto ele era importante na obra do Senhor, ele era importante. Deus sempre poupou a vida daquele homem, sempre lhe deu forças sobrenaturais, lhe deu forças que fisicamente homem nenhum tinha. Mas ele não soube aproveitar isso, porque desobedeceu. Ele ouvia mais o seu coração, ele não deixava, verdade é essa, ele não permitia que Deus controlasse os seus desejos. Ele, talvez, até o que nós entendemos, não tinha forças para vencer esses tais desejos, e até o ponto de se casar com uma filisteia. Logo depois teve aquele problema que nós conhecemos com a Dalila, e por aí vai. Agora, homens de Deus compromissados com ele, muitas das vezes até chega ao ponto de falar para esse próprio Deus, como o profeta Jeremias, lá em 9:22, capítulo 9, versículo 22, ele pergunta por que Deus tinha rejeitado o seu povo. Olha só, por que Deus tinha rejeitado o seu povo. Momentos de aflição, momentos de dificuldade, momentos que só ele sabia o porquê ele chegar a fazer uma pergunta dessa. Porque ele sabia que o coração do homem é enganoso, o coração do homem leva muitas das vezes para caminhos diferentes, como levou esse juiz, esse que deveria, se desse lugar à voz do Senhor, se lutasse mais contra o seu eu, contra os seus desejos, se ele colocasse Deus em primeiro lugar, ele venceria todos os seus problemas pessoais, seus problemas de dentro. Que nós venhamos a ser diferentes, que nós venhamos a fazer diferente aqui nesta terra, que nós venhamos a olhar para o povo de Deus, para o nosso próximo, quem sabe da forma que Deus olha. Agir 100% como Deus sabemos que é impossível, mas dominando desejos pessoais nossos e deixando o Espírito Santo de Deus nos levar, tomar a frente em nossas decisões, tomar a frente em todos os nossos propósitos, com certeza nós veremos mais à frente que passaremos com vitória, passaremos alegres, felizes, porque em toda essa
dificuldades que estamos vivendo e ainda viveremos mais, nós temos algo que o mundo não conhece, que é a paz. Nós conseguimos viver em paz, nós conseguimos superar as dificuldades, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Que os irmãos fiquem com essa palavra, que Deus abençoe a todos, que possamos o mais rápido possível nos encontrar, nos abraçar. Como que eu estou com saudade dos irmãos? Que essa palavra venha trazer refrigério ao coração daqueles que por algum momento estão entristecidos, estão amargurados, estão chateados. Que Deus seja louvado. Que em sua vida o Senhor possa estar sempre em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Fico com essa palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.